Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto Bloqueio Não Vem, sou a Naná. Oi, gente, aqui é a Lai. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E esse episódio é um pouquinho mais especial do que os outros, afinal, hoje a gente atinge a marca de 100 episódios. E basicamente, esse episódio é um episódio celebratório. A gente vai ranquear algumas coisas, como nossos top 3 episódios favoritos, top 3 livros favoritos, top 3 discussões favoritas e por aí vai. Então, esse episódio é meio que um recap do que a gente vem feito nessas 3 temporadas. É basicamente umas lembranças que a gente tem dessas 3 temporadas e é isso. Bom, desses a gente meio que organizou por temas, né? Então, top 3 livros que a gente leu, porque afinal, quando a gente começou esse podcast inteiro, a nossa ideia era falar de livros e escrita. Não necessariamente de fanfic, mas depois de um tempo a gente foi transformando e tal. Então a gente fazia muita review de livro. E teve muitos livros que a gente prefere nem lembrar que a gente leu. Tem livro, inclusive, que eu não lembro que eu li. Quando a Nana fala, eu dá um estalo e diz, ah, é mesmo. Eu nunca lembro assim de título. Tem alguns que foi tão ruim que eu não lembro de títulos. Mas tem o meu top 3 favoritos. Começando pela base, foi o mais recente, que foi Carrie. E eu acho que é meio que é a nossa diáspora dentro do podcast, porque a Naná, apesar de não ter gostado muito, eu gostei porque eu acho que foi um dos poucos clássicos que eu li, entendi porque ele é um clássico e gostei. Porque, assim, eu tenho um grande problema com livros que são, Não, mas assim, só fazendo um parênteses. renomados. Só fazendo um Uhum, parênteses. Eu também entendi, porque, claro, eu não gostei no sentido de que não é pra mim, entendeu? Eu não sou o público-alvo. Não sei se pode dizer isso do livro do Stephen King, que ele já escreveu tanta coisa diferente, né? Mas eu entendi por que é um clássico. Eu entendi por que as pessoas gostaram na época, por que ainda gostam. Eu só sim. não me pegou daquele jeito, assim. Nossa, eu amei essa Uhum, leitura. Mas eu entendi, eu peguei o conceito, vamos dizer assim. uhum. Eu acho que, no caso, é porque, como eu comentei no próprio episódio, o assunto de bullying e a decisão que ela toma para lidar com o bullying no final do livro, né? Como culmina a história, me pegou muito porque é aquilo, né? Adolescentes que passaram por episódios de bullying acabam se relacionando um pouco com essa história. Então, assim, foi muito pro pessoal, sabe? Dizer assim, eu disse, se eu tivesse poderes e fosse adolescente, talvez eu tivesse feito, assim, teria atormentado a vida de muita gente. Não vou criticá-la, coitada. E aí foi isso, basicamente. Foi aí que veio a passada de pano que eu dei pra Carrie e toda a solução que ela deu pra situação, sabe? Então, acho que foi mais ou menos isso. Foi tipo. Mas é muito isso. Eu não gosto de clássicos. Eu sou uma pessoa muito chata com clássico. Eu leio o clássico e muitas vezes eu li e disse, cara, é subestimado. Subestimado não, superestimado. É o correto, né? Superestimado. Muitas vezes é esse pensamento que eu tenho, Você tá querendo superestimado. dizer que ele merece ou não hype? Depende. Não, é isso que eu queria Ele dizer merece? que ele merece o hype, mas é porque, e é uma coisa interessante pra mim, porque geralmente quando eu leio os livros clássicos, eu acho que eles não merecem, entende? Tipo, eu já li muito livro Uhum, assim. uhum. E eu cheguei no final e eu disse, pô, era isso, sabe? E eu fiquei meio assim, nhé. E aí, nossa, uns livros assim, classicão. Não cabe aqui a gente dizer qual. Mas eu já li uns assim que eu fiquei, pô, era só isso, sabe? E tá todo mundo gritando e era só isso. Então, tipo, eu acho que foi meio que eu gosto dele porque foi um livro que justamente isso, que eu tive que dar o braço a torcer. Então, eu acho que é por isso que ele tá bem na base, assim, bem. Não é meu top um mas tá, é bem memorável.
O top 2 pra mim é a Hipótese do Amor, porque foi o primeiro livro da Ellie que a gente leu. Foi o primeiro livro da Ellie que eu li, no geral, e a gente leu também pro podcast. Esse foi o primeiro E livro dela que estourou, né? Também. eu acho que foi o primeiro livro dela que estourou. Eu acho Pelo que menos que na a época, gente ouviu falar, né? Foi o primeiro livro que ela eu acho que publicou? Eu não na sei. época ainda não tinham publicado os outros, porque ela É, ia eu acho que foi o publicar os primeiro livro dela contos, era uma mesmo. coisa assim, eu acho que foi o primeiro. Então, tipo, me pegou muito. Tipo, foi o famoso caso de Paixão à Primeira Vista, cara. Eu peguei, foi o primeiro livro dela que eu li. Eu amei e a partir daí eu comecei a ler tudo que a Ellie escreve. Então, tipo, marcante demais. Então, de todas das leituras, top leituras é o top 2. E em primeiríssimo lugar, One for One, aquele meme, né? Mais uma vez, mais uma semana. Foi Chloe Brown. Eu acho que Chloe Brown foi, de longe, o melhor livro que a gente leu no podcast. Eu gosto muito da escrita daquele livro. Eu gosto muito da abordagem de temas daquele livro. Eu gosto muito dos protagonistas daquele livro. Eu gosto muito da seriedade nos assuntos que precisam ser sérios daquele livro. E eu gosto muito também de como é tratado um determinado assunto daquele livro. Se você nunca ouviu o nosso episódio sobre, se você nunca leu esse livro, eu só posso dizer que há uma inversão, geralmente acontece um existe um personagem que passou por um relacionamento abusivo e geralmente você vê esse personagem de um jeito e ele é retratado de outro no livro. Então eu acho que isso para mim foi muito definidor. E como ela escreve, como a autora escreve sobre o pós, sabe? É bem interessante. Então, pra mim, melhor livro de todos, inclusive que a gente já leu nesses 4 anos de podcast. Nada bateu até hoje. Eu acho que é interessante que é uma perspectiva diferente, né, de relacionamento abusivo. A gente, nós como mulheres, a gente só conhece o nosso lado, né? A gente tem experiência, porque alguns de nós já passaram por isso. A gente tem amigas, se a gente não passou, a gente tem uma amiga que passou por isso. Então a gente tem sempre esse lado. A gente nunca sabe, nunca vi, pelo menos eu nunca tive contato com ninguém, com nenhum homem que tivesse passado por um relacionamento abusivo. Então foi interessante pra mim por isso. De saber que pode acontecer também, né? A gente acha que só homem que é abusivo, e não é, tem muita mulher escrota por aí também. Eu também gosto muito desse livro. Definitivamente um dos melhores livros que eu já li na vida, não só aqui no podcast. Eu acho que tu falou tudo que eu tinha pra falar de Chloe Brown. Também é um dos meus livros favoritos que eu já li na vida. Não só aqui, né? Eu também gosto muito do livro da Ellie, A Hipótese do Amor. Me conquistou também, ela me conquistou dali. De lá pra cá, eu gostei de todos os livros dela que eu li. Pra mim, ela ainda não errou. De todos que eu não li todos, mas os que eu li, na minha opinião, ela não errou ainda. Então, E, parêntese, pra mim ela não vai errar porque ela conhece a alma da fanfiqueira melhor do que ninguém e sabe por que é ela, isso que a gente gosta. sabe por que ela não vai errar? Ela conhece a fórmula, porque existe sim fórmula para escrever o que ela escreve. Ela conhece a fórmula e ela sabe escrever a fórmula. De um jeito que fica bom. Ah, mas os livros dela são todos iguais. Tem gente que fala por aí. Beleza, são todos iguais porque ela segue a fórmula. E é bom. Eu não tenho problema em ler 50 livros iguais se eles forem bons. O problema é você ler 50 livros iguais ruins, né? Não? Na minha opinião, é Sim, isso. Então, sim. tudo que ela É tipo, lançar vai ser bom. uhum. É aquilo. Ah, mas quem é que vai ler 50 livros iguais, mesmo que eles sejam bons? Bom, as mesmas Eu, pessoas que leem 50 fanfics do mesmo do chip mesmo tipo, e exatamente. torcem do mesmo jeito para eles ficarem juntos no final. Então, assim, a Ellie é por nós. Ela é das nossas, ela entende o que ela tá escrevendo, ela sabe o que ela tá fazendo. E ela faz bem, gente. Sinceramente, eu não acho que os livros dela são iguais. Sinceramente, eu não acho. É igual no sentido de quê? Porque é romance? Não. Porque os tropos dos livros são diferentes. é, os temas são diferentes, pelo menos os que eu li até agora. Os temas são diferentes, os assuntos tratados ali, os casais têm dinâmicas diferentes. Enfim, talvez eu não seja tão intelectual assim como as pessoas que percebem essas coisas, né? Mas enfim, Não, acho que talvez as pessoas se irritem com o fato dela fazer tanto sucesso, não sei. eu acho que as pessoas se irritam porque ela escreve, tipo, romance.
romance clichê. E tipo assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? Deixa ela, sabe? Ela gosta de escrever romance clichê. E aí, sabe? Tem certas autoras que gostam de escrever desgraça. Deixa ela escrever desgraça. Então, tipo, você não vai querer atormentar a vida dos outros, porque eles, as pessoas. Eu acho isso muito errado. Eu vejo isso na minha bolha de como escritora e como leitora, que é querer impor que certas pessoas escrevam coisas, sabe? Tipo, mas tem que ter finalmente, quando fulana finalmente parar de escrever livro desse jeito. Vai ser incrível. Ou então os próprios autores Esse é falando o que eles gênero que ela precisam escreve. escrever outra coisa, porque senão o público vai cair matando. Cara, você não precisa Esse é o gênero escrever. que ela escreve. Uhum, E pronto. A uhum. Lucy Foley, que a gente vai ler o livro dela agora. A gente Semana pode que dizer que vem. a gente pode dizer que os É. livros dela são o mesmo? Uhum, Já me disseram que a última festa e o outro que eu esqueci agora o nome, que a gente não leu também, disseram que são bem parecidos. E uhum. aí também pode ser que seja parecido com o que a gente deu, que é o apartamento de Paris. A gente vai ler um agora, que talvez seja parecido também. Pelo menos pela sinopse parece. Sim. Então, beleza, é o gênero que ela escreve. Ela gosta de escrever suspense e É o que ponto. ela sabe fazer. Uhum. Então, eu não entendo o que as pessoas querem. Enfim, o que você pode fazer é não ler todos os livros da pessoa. É uma boa O que as ideia e pessoas tal. querem reclamar. É isso que as pessoas querem. É, se eu fosse escolher um terceiro livro, deixa eu pensar. A gente deu tanta coisa aqui. E ao mesmo tempo, quando a gente para pra contar, não foi tantos assim, né? Eu gosto dos outros livros da Erika que a gente leu também. Não sei se eu colocaria no top 3. A gente leu Noiva e leu. Qual foi o outro? Não é Amor. Não é Amor, gosto Não muito é de Não é Amor. amor. A Gosto gente lê Não bastante. é amor. É, teve instruções. Eu Instruções para gosto muito dançar de Instruções também. para Eu lembro, Dançar também. menção honrosa para ele. Eu lembrei Me agora. marcou muito esse livro. De Chorei todos que os nem livros uma que eu li, né? vagabunda. É, é um final que. Eu geralmente sou defensora dos finais felizes aqui. Eu acho que eu já falei algumas vezes que eu preciso do final feliz. Mas eu entendi esse final. Eu entendi por que ele termina daquele jeito. Eu fiquei muito triste, claro, ainda fico quando eu lembro. Mas faz sentido. Então, não consegui ficar com raiva do final. É um ótimo livro, recomendo aí a leitura. O episódio tá aí também, pra quem quiser ouvir. Eu acho que eu coloco ele em top 3. Eu realmente gosto muito dele. Tem outros que eu gosto muito também, mas eu acho que se fosse fazer um top 3, seriam esses três também. Eu gosto também bastante de Mordida, que não é um livro, né? É um livro. Nossa, sim, cara, Mordida merece essa menção honrosa. Mordida É, foi muito legal, foi uma HQ, é um HQ. mas. Foi uma leitura muito divertida, me surpreendeu, gostei bastante. A gente tem que ler mais HQ. A gente tem que Uhum, pegar mais coisas para colocar aqui, diversificar o nosso conteúdo. Acho que é isso de livro que eu posso mencionar que eu gostei muito. uhum. E aí, daqui a gente pode ir para um novo top 3 que são top 3. Eu acho que seria coisas relacionadas a fanfic ou coisas relacionadas à escrita nos nossos episódios sobre. E eu tenho algumas considerações. E aí eu tenho que achar aqui o exato momento, o footprint, o momento que isso aconteceu, que foi quando a gente comentou, para mim, é o top um foi o episódio de ABO, de coisas de escrita. Porque ele revolucionou, inclusive, a minha vida de leitora. Porque até então eu não entendi o que era BO. Eu lembro que eu fui pesquisar pra gente gravar esse episódio. E depois disso, né, eu acho que 2 anos depois, que eu não lembro se foi na primeira ou na segunda temporada, eu li uma fanfic de ABO. Então, assim, eu cheguei lá, foi um processo evolutivo. Então, como influenciou completamente minha vida, eu acho que tá lá. Outro, nessa mesma pegada, eu acho que de episódio relacionado à escrita, a coisas assim meio fora da casinha. O nosso episódio de Monster, dá pra falar o nome correto? Ou. A gente só coloca lá o episódio como
explícito, né? Aham. E o episódio que a gente falou sobre Monsterfucker foi muito produtivo. Que eu lembro que eu desbravei o mundo do Monsterfucker depois disso. Eu não lembro se foi antes ou depois, mas eu lembro que eu parei pra ler. E, cara, foi muito engraçado de gravar isso. Foi muito divertido de gravar isso. Assim, de pesquisar e sentar e ir em frente e dizer, olha, acontece isso num livro. É bizarro, mas é isso aí. Segue o baile, sabe? E o outro, relacionado à pesquisa, né, e afins, foi o. Cara, eu quero achar que foi o do Real Person Fic. Eu não lembro se ele foi na segunda temporada. Acho que foi. Deve ter sido na segunda, foi faz tempo, faz tempo. Depois de muito tempo. É, Porque eu acho que foi quando a gente abriu as portas mesmo pra falar de fanfic falar de fanfic, abertamente. Porque até então a gente falava muito assim, dicas de escrita, os tipos de escrita, se você escreve com planejamento, o que era roteiro. Eu lembro que a gente tem um episódio, se eu não me engano, sobre roteiro, roteirização, as fases de roteirização e tal. E esse episódio em que a gente sentou para debater Real Person Fic, daí pra frente a gente começou, desbravou um mundo de falar sobre fanfic. Nossa, a gente foi assim. A gente terminou o episódio falando, nossa, tem muita mais coisa sobre fanfic que a gente gostaria de falar. E aí na temporada seguinte, a gente fez basicamente esse esquema que a gente faz hoje em dia, que é uma semana a gente fala sobre livro e outra semana a gente fala sobre fanfic. Então, acho que também revolucionou. Esse não revolucionou não só minha vida, mas o podcast inteiro. Então, eu tenho muita consideração para esse episódio. é que a gente começou focada, a gente achou que ia ficar falando só de escrita, na verdade, né? Aí depois a gente decidiu que ia colocar review de livro. Aí por fim a gente resolveu colocar fanfic. Depois a gente já tava fazendo episódio lendo sinopse de livro e criticando. Eu gosto desses episódios, aliás, a gente tem que fazer mais também. Que a gente lê sinopse e fala mal dos livros sem ter lido. É muito divertido, porque a gente não sabe nada do livro, a gente só quer falar mal. A gente só quer julgar. É, eu gosto desse episódio de EBO também. Eu acho que eu gosto de todos os episódios aleatórios. Tá? É sempre bom falar besteira sobre nada. Sobre coisas que a gente gosta, sem ter que ficar fazendo muita pesquisa ou nada. A gente só tá falando coisa que vem na nossa cabeça. Tudo que a gente sabe sobre aqui. Eu posso escolher um. Inclusive, eu sinto muita falta dos episódios de ódio. Coisas que a gente É, odeia. coisas que a gente odeia. A gente tem que fazer também. A gente não colocou ainda na agenda esse ano. A gente tem que fazer uma coisa que a gente odeia. A gente tem que fazer um julgando livros pela sinopse. E porque esses são sempre momentos que a gente pode falar mal sem culpa, né? Sim. É, acho que se eu fosse Sim, eles escolher. entregam, né? Se eu fosse escolher, eu acho que eu escolheria esse da sinopse. Mais aleatórios, assim, eu escolheria esse. Que a gente lê e julga sem conhecer nada. A gente só quer falar mal de livro. E é assim, para os últimos top 3 aqui, né, que eu tinha separado também, são os games que a gente se propõe a fazer. Não só o da sinopse, que o da sinopse eu considero um quadro fixo, eu não considero nenhum game. Mas todas as versões que a gente já fez de. Que o original é o Fuck, Marry, Kill. E a gente foi lá e transformou em Lê Abandona e coloca na estante, né? E deixa na estante. E depois disso ele foi evoluindo. Esse quadro também foi evoluindo e foi virando game no geral. Então eu acho que uma menção honrosa pro nosso Fuck, Marry, Kill literário. E o outro, eu acho que não dá um top 3 porque, enfim, eu só escolhi dois. E o outro foi quando a gente começou a ler tropes, colocar tipo como se fosse uma ou isso ou aquilo. Eu acho que esse foi. Eu lembro do primeiro episódio que foi que quando a gente achou aquela lista de tropes invertidos. Nossa, aquilo rendeu tanto. Que eu acho que é um dos episódios mais longos que a gente tem quase 2 horas de duração. Nossa, verdade, eu esqueci desse episódio das tropas investidas. É que a gente ficou, eu acho que a gente ficou, demorou porque a gente ficou tentando entender algumas dessas tropas investidas, como é que a gente ia fazer para funcionar.
né? Se a gente escreveria, como é que a gente faria pra funcionar. É divertido. A gente pode tentar fazer outro desse também, na verdade. Pegar outras tropes e tentar inverter. Esses também são divertidos. Acho que os episódios de tudo que envolve fanfic, que a gente fala que a gente se diverte sempre, que nós somos fanfiqueiras, né? Sim, sim. Eu lembro que a última vez que a gente fez o das tropes, é tipo o isso ou aquilo das tropes no geral. E foram só algumas tags do AO3. Também teve uma vez que a gente fez uma lista, tipo. Era uma lista dos tropes de favoritos e tal que a gente tinha. Nossa, já rendeu bastante. Falando, mudando, quase que mudando completamente de assunto. Eu tava olhando aqui, tem uns episódios que a gente tem que fazer uma parte 2 que a gente nunca fez, né? É, o episódio de RPG a gente tem que fazer uma parte 2 porque agora virei RPGista. Yay! A gente tem que fazer uma parte 2 desse. Acho que a gente tem que fazer também uma parte 2 do de Monster Fuck, que saiu no Nosferatu. Eu não assisti ainda, mas eu já vi tanto GIF e já Eu vi já vi, tantos eu comentários. posso comentar sobre. A gente precisa fazer um episódio só falando de Monster Fuck e Nosferatu. A gente Uhum. precisa fazer parte 2 desse. Deixa eu ver outro que merece parte 2. Tá aí, a gente devia ter feito um top episódio que merece parte 2. Sim. Ah, uma menção honrosa de episódio aleatório que eu acho muito interessante quando a gente faz, que é aquele que é misturado, que é a review do livro e série. Que a gente começou lá na Casa do Dragão, e aí a gente fez de Daisy Jones, e aí a gente fez de Gossip Girl, e foi, e por aí vai. Verdade, a gente tem tanta coisa que a gente tinha que a gente fala que vai fazer e não faz. Porque não cabe. Se a gente fizesse episódio 2 episódios por semana, ainda não cabia, né? Deixa eu pensar. Pensando em episódios de adaptações, se a gente falou de adaptações, eu acho que não sei se tem um favorito. Esse de Gossip Girl a gente falou só mal do livro, né, na verdade. E da série, um pouco que eu lembro. Não me lembro se eu falei bem. Casa do Dragão, no passado, a gente só falou mal também. Ai, meu Deus. A gente fala muito mal das coisas aqui, né? Sempre Eu acho que tentando. é a nossa marca registrada, né? É, Falar mal das coisas aqui. a gente tenta A não gente se já tomou, comprometer. inclusive, esporro por isso já, mas acontece. A gente tenta não se comprometer, mas acaba que nem sempre funciona, né? Ai, meu Deus. Acho que a gente tem que fazer parte 2 de quê? Tanta coisa que eu queria fazer parte 2. Esse Funk Magic que tu falou, a gente precisa fazer mais também, com outros temas. Eu lembro que eu gostei desse bastante. Tem adaptação literária, falando em adaptação de novo, tem adaptação pra sair esse ano, não tem? Acho que a gente tinha comentado de algumas que a gente queria falar, mas agora eu não vou lembrar. É, Fora da Casa do Dragão, que não vai ter esse ano, né? Esse É, ano que vai vem ser agora. o Vai ser o do do Cavaleiro dos Cavaleiro Sete lá. Reinos. A gente está aí em debate sobre ler esse livro ou não. Que a Que gente não precisaria ler o livro, a gente precisaria ler um conto, que eu acho que é o primeiro, que é o que eles que vão adaptar nessa não é. série. Cada conto vai ser uma temporada, né? Pelo que eu entendi. Isso. Não sei, a gente não sabe se o filme da Empregada vai ser esse ano também. Verity parece que só vai sair ano que vem, eu acho. Estão fazendo a adaptação de Verity. Eu realmente fiquei chocada. Vai comprometer uma Com a promessa que a gente fez Dakota aqui nesse Jones. podcast, né? O que mais me chocou não foi Não, nem o a adaptação cast. de Verity, foi com a Dakota Jones. Não, Ai, a adaptação de Verity conta com a Dakota Johnson como protagonista, junto com a Anne Hathaway. Anne Hathaway também está fechada nesse contrato. eu vou assistir esse filme. Eu vou assistir esse filme. Eu não vou assistir o outro que problemático lá, com a problemática lá e toda aquela confusão, porque eu não gosto desse livro. Nem li, mas eu não gosto desse livro. Mas esse Verity eu já ouvi falar muito bem desse livro. Eu acho que é o livro eu acho que é o único livro da Colin Hoover que eu vejo todo mundo falar bem. Porque os outros eu acho bem dividido, não é não? Ou eu tô maluca? Eu tenho a impressão de que todo mundo gosta de Verity, todo mundo que leu. Ou eu tô... Então, o público da Colin que leu o Verity gostou, mas o público de suspense que leu o Verity não gostou. Então, fica meio Aí, a meio. aí eu não sei. As pessoas que eu vi falando falaram bem. Pois é, Então, eu já vi muita gente falando bem, mas aí tem essa questão. eu acho que o Paulo gostou. E eu meio que Uhum. confio 80% no gosto do Paulo.
Eu não confio quando o assunto é Colin Hoover, porque ele gosta Ele muito da gosta Colin muito da Hoover. Colin Hoover. Ai, realmente. Mas o Paulo, ele tem a vantagem que ele admite quando ele vê o problema. Ele só diz que gosta mesmo assim. Eu já prestei atenção nisso. Eu acho que eu já vi ele admitindo algumas vezes que ele enxerga o porquê que as pessoas não gostam, mas ele não tem problema em gostar. O que eu acho justo. O que eu não acho Eu justo é lembro, você negar que tem um problema. eu lembro recentemente eu assisti uma review dele, né? No caso foi o de Creedence, se eu não me engano, foi Creedence, de Penelope Douglas. E aí ele tava comentando sobre várias coisas, sobre que o público de Penelope é muito fiel e tal, e vai defender. E aí ele tava falando sobre essa questão de que ele, não, você é autorizado a gostar de uma farofa, mas gosto de uma farofa bem feita. E eu acho que é isso, sabe? Como ele mesmo falou, cada um é autorizado a gostar de uma farofa. Ele ama Colin Hoover. Eu, por exemplo, sou uma pessoa É, fechada Eu com os acho livros da que Taylor Jenkins Reid. eu acho que a galera também, a questão da Colin Hoover, é, e aí eu também vou defender o Paulo dessa vez, porque ele admite que é uma farofa, é que muita gente acha que ela é a melhor escritora do mundo. Que ela é só uma escritora mid, né? Uma escritora que você acha coisas dela pelo Wattpad melhor do que o que ela faz. E as pessoas não admitem. E eu não tô dizendo isso tentando colocar ela pra baixo, não. Eu acho que tudo bem ser uma escritora mid. Tem muita escritora mid por aí. E tudo bem, não é um problema. As pessoas têm problema em admitir que gostam de coisas mid, né? Mas tudo bem. A gente vai assistir Verity, porque eu quero falar desse filme. A É, gente vai ler Verity. Essa é a questão mais pra mim. aí Não, eu não assistir tudo bem. ler, eu não garanto. Assistir, Assistir, eu assistir garanto. envolve 2 horas da minha vida. Ler Verity significa pelo menos um Simpatia. dia, 2 dias de leitura. Deve ser um livro grande, provavelmente. Não sei geralmente qual é o tamanho do texto que ela escreve, mas como envolve mistério, deve ser grande, eu imagino, né? Não sei. Eu, na verdade, não lembro se alguém falou bem do problemático, se alguém gostou, no geral, tirando toda a parte do problema que veio depois. Eu não lembro se alguém disse que foi uma boa adaptação. Eu acho que o Paulo fez vídeo sobre isso, mas eu não assisti. Uhum. Enfim, Não, então, quando ele fala de Colin Hoover, todos os filmes, ou todos os vídeos eu acabo pulando. Sinto muito, sou fã do canal, mas esses eu não assisto. não, eu não me interesso por Colin Hoover. É. Então, a gente precisa falar de adaptações esse ano. A gente não sabe quando é que vai sair, Barry, mas a gente vai ver. A gente não sabe quando vai sair a empregada, mas a gente vai ver. Eu acho que não deve demorar tanto, mas talvez fique pro ano que vem mesmo, porque, né, É. tá com essa questão de marketing. Eu tô impressionada que eles fizeram esse filme no meio, estão fazendo esse filme no meio da confusão do outro, né, mas tudo bem. Não, é a vida que segue. Eu acho que é porque não, é aquilo, né? Eles estão com gente Agendas, né? grande nesse cast. Eles, como a gente falou, Dakota Johnson e Anne Hathaway. Tá certo que é Dakota, né? Quem é Dakota perto da Anne Hathaway? Mas A Dakota Johnson continua sendo. vem vindo de uma sequência de filmes ruins que, meu Deus do Uhum. céu, ela fez aquele da Netflix que a galera odiou, que era a adaptação do livro da. Ai, eu esqueci o nome da autora. A Isabela Boscov detonou o filme. Ela fez depois aquele da Mulher-Aranha, não, Mulher-Teia, Sim, não sim, sei. sim. Sim, da Teia. Horrível, Não sei o que Teia. Madame Teia. Madame horrível Teia. também. E aí, agora ela vai nesse. Olha, eu não sei, né? Mas boa sorte pra ela. É, But a good luck, Anne, baby. Eu dizia Chaperone. é, a Anne Hathaway fez aquele que saiu na Amazon, que também deu uma Sim. polêmicazinha. Mas enfim, acho que é Boa mais uma ideia. polêmica de fandom, né? Então, Mas é aquela coisa de fandom, toda vez que é, adaptam. Sendo sincera, toda vez que adaptam um livro baseado no Harry Styles, né? Que foi escrito baseado no Harry Styles, vai sempre dar um vai problema. voltar o fandom pra reclamar. Vai dar um Gente, o problema. livro já vendeu, já aconteceu, sabe? Se já tá adaptando o filme, é porque o livro já existe há um tempo. Então, assim, vocês vão continuar Eu reclamando? Aproveita. não sei dizer se esse filme fez sucesso, se. Enfim. Cara, até que rendeu. Até que rendeu. Teve muita gente que odiou. Eu lembro que. Agora eu vou chover no molhado, né? Mas eu lembro que o Felipe Neto ficou reclamando, disse: Nossa, a Anne Hathaway tá aí
fazendo esse filmezinho B, sabe, sobre boy band e tudo mais, mas eu achei bem de boas. Eu, como uma apreciadora de boy bands, como fui boa parte da minha vida, eu assisti, eu disse, olha, verídico, bem parecido, esse climinha de boy band, bem parecido com o climinha também que a gente, de quem lia fanfic dessa época, de boy band também. Então, não achei nada demais, sabe? Não achei assim, ah, que filme terrível. Legal. Eu não vi, A música do não filme, tenho inclusive, toca interesse, até hoje aqui em casa. curiosidade. É, nada contra a Anne Hathaway, mas enfim, não me senti vontade de ver. Não me interessei. Se fosse uma fanfic, eu leria. Mas o filme eu não vou assistir. Eu não sei. Enfim. Que eu até esqueci o que eu tava falando. Tá, então tá misturando, né? Ah, você tava falando, né, dos nossos episódios de adaptação. Tem muitos esse ano, não sei se vai sair, porque a gente não tem certeza ainda. Se a gente quer assistir essas coisas que vão sair. Mas eu gosto de falar de adaptação, porque eu gosto de filme, eu gosto de falar sobre filme. Acho que a gente não falou sobre Percy Jackson, né? Ou a gente falou? Eu não lembro. A gente ainda não falou, mas se a gente for falar, eu preciso avisar, dar um disclaimer que eu tenho a memória dessa saga só na primeira parte. Da segunda parte eu não cheguei a ler toda, então a Eu gente vai ter só que ia ter. falar sobre a série, que foi só o que eu vi. Eu não sei se sai esse ano, essa segunda temporada. Vai sair em dezembro a segunda temporada. Tá longe Eles pra já caralho. confirmaram a terceira, né? Que vai ser adaptando o terceiro livro da primeira saga, Deve estar né? gravando junto, inclusive, porque aquelas crianças estão crescendo. Deveriam, porque a gente tá tendo um jump scare muito grande, sabe? Tipo, o protagonista era muito pitiquinho E na agora ele primeira temporada. já tá. Quando apareceu agora os bastidores dele da segunda, ele fazendo assim com o braço, fazendo assim como se as pessoas fossem ver. Mas ele Ele já tá com gosto arqueando o de braço, ele tá com jovem, tá? músculo, exato. Eu fiquei, o que é isso, meu filho? Eu segurei no colo um dia desse. E aí é muito chocante. Eu E, espero que enfim. eles estejam gravando tudo junto pra poder. Porque senão vai ficar aí no mesmo problema de Stranger Things, né? Que já tá todo mundo adulto lá. Enfim. Eu acho que eles não vão pegar tanto esse problema pelo seguinte: eles estão adaptando o livro numa pegada de um livro por ano. Tá funcionando porque é mais ou menos o tempo que os livros acontecem. Tudo acontece em um verão. Então, tipo, é o verão dos 11 anos, o verão dos 12, por aí vai, sabe? Tipo, toda a saga acontece assim, no julho, de julho a agosto. Então, tipo, vai ter mesmo crescimento do Percy. Todo ano a gente vai ver o Percy crescendo mesmo, Né? igual acontece no livro. Faz Então, sentido porque ele vai todo ano pra escola e tal, né? E em Stranger Things uhum. eu acho que. Eu não vou assistir mais, mas eu acho que tem uns saltos temporais entre as temporadas. Ou só da Eu acho primeira pra que eles. segunda que não tem, talvez, né? Não, eles foram seguindo meio próximos, tipo, um ano, um ano, um ano. Eu acho que na última temporada, eu não lembro, mas eu acho que foi um ano também. Agora, pra última, eles vão fazer um salto maior, né? Então, Faz sentido. sabe outro episódio, não sei, né? Penso eu que eu não lembro, porque antes, né, de sermos só podcasters, a gente também tinha a versão escrita do podcast, então às vezes a gente tentava deixar tudo meio junto. Eu não tô achando aqui, então acho que foi só para o coisa, então cabe a gente fazer um episódio sobre, que era quando a gente falava sobre gênero literário. Então, tipo assim, gênero literário no sentido de, né, o que é romance clichê, o que é e tudo mais. E a gente fez um sobre dark romance. Eu acho que Ah, foi só. verdade. A gente não falou mais sobre isso, né? Uhum. A gente chegou a fazer só um post, se eu não me engano. E a gente foi falar de outros temas aqui no episódio, porque a gente foi falar de Dark Romance como livro. A gente foi comentar um livro de Dark Romance. Então, eu acho que cabe a gente trazer esse conteúdo que a gente fazia pro blog pra cá, tipo, sobre Dark E Romance, a sobre. gente colocou um livro de Dark Romance na lista para ler esse ano. A gente não garante que vai ler, mas a gente Então, é colocou porque na tem lista. muita leitura como prioridade. Se a gente vai ler ele ou não, É, é sempre um grande mistério.
Talvez. Também corre bastante isso da gente começar a ler e abandonar. Esse já aconteceu. Então, Uhum. mas vamos sim falar de Dark Romance, inclusive fanfic de Dark Romance. Tem bastante aí pra eu ler, que eu falo que vou ler e não leio, e acabo só anotando e não volto pra ler. Porque não é, já falei aqui antes, né? Não é um gênero que eu leio, assim, que eu vá atrás. Às vezes eu fico curiosa e aí eu anoto pra voltar e ler e acabo não voltando. Mas enfim, é isso. Eu também queria falar mais sobre Dark Romance. É, eu sempre quero falar de fanfic, na verdade, né? Então, de Desses episódios. episódios, qual é o teu episódio favorito? Tipo, que tu te lembra assim? De todos os 100. Nossa, um só? Não, não consigo. Sou péssima pra escolher uma coisa no meio de muitas. Eu nunca consigo, acho que eu nunca consigo escolher uma coisa. Só em Gêmeos Inclusive, bateu, né, amiga? a gente já fez episódios aqui falando de tropos favoritos e eu nunca consegui Uhum. bater o martelo que o meu tropo favorito é um só. Eu sempre digo que fico em dúvida entre dois. E é verdade, eu não sou bom em escolher uma coisa só, não. Meu coração é dividido. Mas é isso, eu gosto dos episódios aleatórios. Se eu fosse escolher entre os episódios aleatórios e os em que a gente comenta um tema fixo, ou seja, livro, ou seja, tem muito episódio que a gente falou também de treta literária, né? A gente não fez mais esse. A gente quis se afastar dessas tretas. Mas Eu lembro até o motivo. A gente desistiu de falar de treta quando a treta ficou muito tensa. Que começou a ser quando aquelas treta começou a que pensar, envolvia. né? Pesou o clima. Porque quando eram umas coisas assim meio engraçadas, a gente comentava. Mas quando virou uma coisa tipo, fulano está processando fulano, a gente abriu mão. Disse, não, chega. Aqui, chegamos num ponto, não dá. Quando era só bobagem, era engraçado de fazer. Depois ficou sério e não tem graça. Mas, enfim, se fosse para escolher entre esses episódios em que a gente tem um tema escolhido e os que a gente sai só falando coisas que vem na nossa cabeça, eu acho que eu sempre vou preferir esse que a gente só sai falando. Porque acho que é quando sai as pérolas, né? É quando a gente não tem filtro, talvez. Acho que não ter filtro deixa tudo mais Uhum. natural, sei lá. Cara, eu acho. Agora é realmente meio complicado. Eu puxei, eu levantei essa e eu não vou conseguir rebater. Mas eu acho difícil de dizer qual é o meu favorito, mas eu acho que é justamente isso. São os episódios que a gente perdeu completamente o filtro pra comentar. Hoje em dia a gente tá na nossa era clean. Fala mesmo, a gente tá super É. de boas, a gente tenta evitar ao máximo. É o famoso, se você puder evitar, estarei evitando, e é o caso que a gente sempre faz. Já falamos, inclusive, aqui algumas vezes sobre o nosso mantra atual ser treat people with kindness. Vamos lá, vamos manter tudo de boas. Enfim, bem era clean. A gente tá quase vestindo o lookinho. Como é? Aquele look bege, Kinger. looks claros, pra se retratar. Mas, apesar disso, os meus episódios favoritos eram sempre aqueles que a gente terminava de falar e eu tava exausta, porque eu tava reclamando de tudo. Para mim, sempre vai ser um marco o episódio justamente do nosso primeiro livro de Dark Romance, que foi o. Ai, meu Deus, é a autora de Neon Gods, eu esqueci agora. A Casey Kate, é. Roberts. E, nossa, eu Esse é nunca outro que a esqueci. gente falou que ia ler outro livro e nunca mais, né? Eu li, o de Monsterfuck foi dela que eu li, que era o do dragão, da noiva do Você leu. dragão. Eu que não vi, né? Foi uma parada maluca. Eu li porque tava de graça no Kindle Limited. Eu disse, vamos lá. Foi um momento. Tava em português? Não, tá em inglês. Eu acho que esses livros dela não foram traduzidos. Já não vou ter paciência pra ler um livro dessa mulher em inglês. Mas é curto, parece fanfic, menina. Papo de 200 páginas. Ou menos até. Enfim. Vamos ver. Vamos pensar. A gente Uhum. precisa ler mais essas coisas, essas pérolas aí. Coisas que a gente promete esse ano. Odiar mais. Falta a gente Isso. retomar. A gente falta ler mais. A gente sempre se promete isso, que a gente vai ler mais. E eu acho que fazer esses rankings são sempre bons, tipo, né, dos tropes, das sinopses. É, sempre gera discussões, né? Vamos fazer mais esse ano. Muitas promessas para esse ano.
Mas acho que é isso, gente. 100 episódios é muito. Eu ainda não consigo entender como foi que a gente gravou 100 episódios. Logo aí vem o aniversário do podcast, que eu sempre esqueço a data. Mas enfim, eu acho que é abril. É em É em abril. abril. É em abril. A gente vai contar de que dia? Do dia que a gente postou o primeiro episódio? A gente geralmente conta Eu não lembro. a gente conta a semana em que a gente lançou o primeiro episódio, porque eu não tenho a data fixa. Não tem a data. Enfim, eu não sei quando vai ser, mas a gente vai gravar também outro episódio especial. Vai ser um pouquinho diferente desse daqui, porque a gente Vai tá ser um pouco diferente. queimando pautas. Vai ser um grande episódio de game, o nosso episódio de aniversário. Então, São 4 temporadas, já estamos na quarto ano. É muita coisa. A gente não viu o tempo passar, eu pelo menos não vi. Tem coisas que eu acho que foi ano passado que foram ano retrasado, porque eu perdi a noção do tempo, enfim. Super. Eu fui tomar um susto porque eu fui procurar qual era quando eu tava montando o top 3 pra gravação. Eu disse, não, deixa eu ver quando foi esse episódio de ABO. E aí eu fui virando, e virando, e virando. Eu, meu Deus, faz muito tempo. E aí foi também um impacto, não sabe? parece que faz tanto tempo. Sei lá, o tempo é muito maluco, né? Passa assim, a gente não vê. Mas é isso. Era isso que a gente tinha pra falar? Era isso que a gente tinha pra falar. Um monte de coisa, um monte de nada. Mas a gente pode considerar esse episódio aleatório, inclusive. Isso, completamente aleatório. Mas obrigada por você que escutou. Será que tem alguém aí que escutou do primeiro até o 100? Todos os episódios. Se tiver, muito obrigada. Se tiver, desculpa também. Desculpa também, qualquer coisa aí. E venham mais 100, sei lá. Passou tão rápido esses 100 que talvez passe mais rápido ainda do próximo 100. Eu tô perdida no tempo. Mas enfim, é isso. Obrigada se escutou até aqui. A gente está de volta semana que vem. E siga a gente aí nas redes sociais. Não deixe de dar like aí onde você estiver escutando o episódio. Obrigada, gente, pela audiência. Como a gente falou, se você tá aqui do episódio 1 ao episódio 100, se você pegou a gente pelo caminho, se você começou a ouvir a gente pelos nossos episódios de Odiamos Sobre, porque inclusive são os mais ouvidos, é muito engraçado isso, eu sempre me divirto para ver como as pessoas gostam de haters. Então, é isso. Obrigado por serem haters junto com a gente. E obrigada pela audiência de vocês por esse episódio inteiro aqui, comemorativo. Como a Naná disse, ele é meio sobre nada, ele é meio aleatório, mas é basicamente um episódio celebrativo. Pra comemorar mesmo. Celebrativo? Celebratório? Eu nunca lembro como é a palavra correta. Celebratório. E é isso. Se você quiser comentar e sugerir alguma coisa pra gente, a gente sempre deixa disponível o @ das nossas redes sociais na descrição do episódio. É isso, gente. A gente se vê semana que vem aqui mesmo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.